Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Mello, sou profissional de Educação Física e atualmente como ATP estou à frente da coordenação das duas escolas especializadas do município de Praia Grande, Anaí Navarro Trovão e Sérgio Vieira de Mello. Sou especialista em transtorno do espectro autista e também especialista em análise do comportamento aplicado, ALTEA e deficiência intelectual. Além disso, quem me conhece sabe que sou pai de dois autistas de grau 3 de suporte, os gêmeos Lucas e Gabriel. Falaremos aqui sobre um assunto bastante complexo e desafiador. Desafio esse que nós, da educação, temos que lidar todos os dias, não só relacionados aos alunos com deficiência, mas lidando também com os discentes em geral, os comportamentos inadequados. Este tema, alguns anos atrás, era tratado de uma maneira ineficaz ou até de maneira desrespeitosa e antiética. E replicamos essas práticas equivocadas com a melhor das intenções, mas tendo apenas como base, muitas vezes, o senso comum, advindo daquilo que a gente ouviu dizer ou que fizeram com a gente quando nós éramos os alunos. Felizmente, esse cenário vem melhorando. Meu difícil papel aqui é trazer para vocês uma alternativa eficaz e ética, que respeite nossos alunos, mas também que os ajude realmente e, consequentemente, acaba nos ajudando também, já que torna nossas intervenções mais certeiras e eficazes. Não é minha intenção, em nenhum momento, passar a impressão de que a aplicação dessas estratégias de manejo de comportamento são simples, muito pelo contrário. Já apliquei diversas vezes e orientei outras tantas e posso afirmar com clareza a dificuldade envolvida no processo. Dificuldade que não é conceitual, mas sim do nervosismo da situação, do contexto envolvido, que acaba evocando no aplicador comportamentos emocionais, que nos impede de enxergar com clareza a situação ou como muitos dizem, ter o sangue frio necessário. Ao longo do curso, vou apresentar para vocês de uma maneira introdutória a ciência da análise do comportamento aplicada, a ABA, alguns conceitos e estratégias baseados nessa ciência e em evidências científicas, para que possamos ajudar nossos autistas manejando seus comportamentos inadequados, que muitas vezes são barreiras que os impedem de se incluírem não só na escola, mas na sociedade como um todo e ao longo de uma vida. Quem estuda análise do comportamento normalmente brinca que antes de entendê-la vivíamos como míopes, e a mudança de visão é tão grande que agora finalmente podemos enxergar, como se essa ciência fosse o óculos que nos faltava. Então peço a atenção de todos para que de cabeça aberta e livre de crenças e tabus possamos aprender todos juntos, experimentar realmente esses óculos e ajudar nossos autistas. A análise do comportamento tem como objeto de estudo os comportamentos em geral. Existem dois tipos de comportamento, os respondentes e os operantes. Enquanto o comportamento respondente, que muita gente chama de reflexo, existe simplesmente um estímulo seguido de uma resposta, já no comportamento operante, após essa resposta, o ambiente é modificado e produz consequências que agem sobre ele e sua probabilidade futura de uma ocorrência futura. Calma, pessoal, vou explicar melhor. No comportamento respondente, a pessoa, no caso, apenas responde ao ambiente, não há liberdade, nem necessidade de aprendizado. Trata-se de uma relação simples, de uma resposta eliciada por um ambiente antecedente. Por exemplo, arrepios, dilatar e contrair de pupilas, reflexos. Já no comportamento operante, a pessoa, no caso, além de responder, opera sobre o ambiente, modificando também. Essa relação respeita a liberdade do indivíduo, pois age sobre a probabilidade podendo ou não ocorrer no futuro numa situação semelhante, ao contrário do respondente. O comportamento operante pode sim ser aprendido, então nos limitaremos a falar apenas sobre eles. O primeiro conceito que vamos estudar hoje é o conceito da tríplice contingência. A gente muitas vezes ouve, pelo senso comum, que o comportamento emana de dentro das pessoas, por algo que muitas vezes muitas pessoas chamam de mente. É como se pensássemos e nos comportássemos. Mas para análise do comportamento, o próprio pensar já é se comportar. Esse comportamento é fruto da relação com o ambiente. E ele é composto por uma contingência tríplice, né, formada por estímulo, resposta e consequência. O estímulo é o estímulo antecedente, é tudo aquilo que acontece antes do comportamento da criança, no caso. Tá? O que acontece antes internamente e externamente. Né? O R, a resposta, é a resposta que a criança emite diante daquele estímulo antecedente. Então, a topografia do comportamento, a criança bate, a criança foge, a criança escreve, a criança fala, essa é a resposta. E a consequência, essas consequências podem ser punitivas ou reforçadoras. Antes de mais nada, para que a gente possa ter segurança nos procedimentos, é importante que a gente conheça os conceitos. Dentre eles, os mais importantes. Né? Primeiro, os tipos de consequência que a gente pode ter. A primeira das consequências que eu vou falar para vocês é o reforço positivo. Reforço positivo, ao contrário de que muita gente acha, não é elogio, não é docinho, não é brinquedo. O reforço positivo é uma consequência que faz com que aumente a probabilidade daquele comportamento que a criança emitiu se repita no futuro numa situação semelhante. Então, se aumentou a probabilidade com acréscimo de algum item ou de atenção, alguma coisa foi acrescentada na relação, quer dizer que foi reforçado positivamente
aumentando a probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro. Outro tipo de consequência é o reforço negativo, que ao contrário também de que muita gente acha, não é algo ruim. Não quer dizer que é reforçar algo ruim ou reforçar algum comportamento feio, nada disso. O reforço negativo é algo que, quando eu retiro algo da relação, que aumenta a probabilidade daquele comportamento também se repetir em uma situação semelhante no futuro. Então, por exemplo, eu estou com sede, eu vou até o bebedouro, eu bebo água, a sede é aversiva para mim. Ao beber água, afasta aquele comportamento, aquela sensação aversiva e aumenta a probabilidade de, no futuro, quando eu sentir sede, eu ir até o bebedouro. Isso é bem claro, então não quer dizer que é algo ruim. Uma situação de escola, por exemplo, o aluno autista ele tá se comportando mal durante a aula, né? A professora vai lá e vai dar uma atividade de matemática, por exemplo, para ele. Ele vai lá e pega a atividade, rasga, joga no chão e começa a gritar. A professora, muitas vezes, equivocadamente, vai lá e chega para o profissional de apoio, para atendente, para o EDI, e fala, dá uma voltinha com ele. Ela fazendo isso, o que ela está fazendo? Ela está reforçando negativamente o comportamento dele de rasgar a lição e jogar no chão. Por quê? Ele estava afastando ele de algo que é aversivo para ele, no caso, a lição de matemática, aumentando a probabilidade de, no futuro, numa situação semelhante, por exemplo, quando ela der uma nova lição de matemática, ele repetir aquele mesmo comportamento. Outro tipo de consequência é a punição. Muita gente também tem a dimensão equivocada do que é punição. Acha que é algo muito ruim que acontece, né? Ou uma palmada, ou uma bronca, ou colocar de castigo. Isso também são formas de punição. Mas só é entendido como punição algo que acontece no ambiente, retirando ou sendo colocado na situação, que diminui a probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro. Vocês conseguem compreender? Se eu deixei uma criança de castigo, alguma coisa nesse sentido, e o comportamento não diminuiu de frequência, quer dizer que aquele deixar de castigo não foi uma punição. Apesar de muitas vezes a gente achar que castigo é punição para todos. Certo? Vamos lá. Eu falando assim, muitas pessoas devem estar achando que eu estou recomendando punição. E muito pelo contrário, não estou. A punição tem alguns efeitos colaterais muito sérios e a gente vai elencar cada um deles aqui. Primeiro, a punição. Além de ser um comportamento agressivo e antiético, ele promove comportamento de fuga e esquiva nos alunos, então ele foge ou ele tenta atrasar a demanda, por exemplo, aquele aluno que quer fugir da sala ou que não quer entrar na sala, né, porque foi exposto muitas vezes a uma punição. Né? Não educa porque não ensina o comportamento certo, só ensina o que é errado. Não dá modelo de punição, então aqui é certa aquela máxima que a gente tem de que aluno que apanha dos pais acaba batendo nos colegas, né? Isso dá modelo de punição, porque ele vê funcionando com ele e começa a também agir de maneira punitiva com os outros. E o grande perigo, aparentemente funciona, porque na frente do agente punidor vai sempre funcionar. Né? Se o professor der uma bronca no aluno, ele vai ficar quieto. E para quem está punindo, está funcionando. Então acaba reforçando o comportamento do professor de punir e faz com que ele puna cada vez mais os outros alunos. Né? Só que quando ele sai da sala, quando ele, por exemplo, ele sai de folga, vem um professor substituto, os alunos não vão se comportar adequadamente, porque a punição só funciona na frente do agente punidor. E por reforçar esse comportamento no agente punidor, ele vai punindo cada vez mais os alunos e se tornando cada vez mais aversivo. Né? E tudo que está ao redor dele vai se tornando aversivo também. Então, se ele é um professor de matemática, acontece os alunos começarem a não gostar de matemática. Se ele é um professor de educação física, os alunos começam a não gostar de educação física, consequentemente, a não ir na escola, ou isso pode até comprometer e aumentar a evasão na unidade. O primeiro procedimento que a gente vai aprender aqui, e é o mais importante deles, porque ele tem que anteceder todos os outros, é a avaliação funcional. Não existe comportamento sem reforço. Essa é a frase, é um mantra que a gente vai ter que repetir várias vezes. Tá? E a avaliação funcional justamente é isso, é identificar qual é esse reforçador, qual é a função daquele comportamento. Tá? Muitas vezes a gente consegue essa informação com entrevista com pais ou com algum responsável. Mas muitas vezes esses pais vêm com informações que não ajudam muito a gente, né? O pai vem e responde para você, puxou o pai, ou tá no sangue, ou isso é coisa de autista, ou ele faz isso porque ele é de Capricórnio, né? Esses absurdos que a gente escuta muitas vezes. Né? Então a gente tem que fazer observações diretas, né, daquele comportamento.
e sistemática, para ver elencar padrões de onde ele acontece, quando ele acontece, em que circunstâncias esse comportamento acontece. E identificando assim qual é a função, qual é a consequência reforçadora que faz com que aquele comportamento se mantenha. Lembrando que não existe comportamento sem reforço. Se o comportamento inadequado existe, é que algo reforça. Tá? Essas funções podem ser 4. Tá? A primeira das funções é a atenção. O aluno se comporta daquela maneira para chamar a atenção dos professores ou dos colegas ou de alguém ali presente. É um reforço social. Outra maneira outra função que existe é a função de acesso a itens tangíveis, né? Então ele faz aquilo porque ele quer brincar no celular, ele quer o tablet, ou ele quer que a professora ligue a luz digital, ou ele quer alguma coisa que ele deseja muito que reforce aquele comportamento inadequado que ele está apresentando. Outra função de comportamento é a fuga de demanda. É quando ele faz aquele comportamento adequado para fugir de algo que é aversivo para ele. Por exemplo, o aluno ele não quer ir para a aula de educação física, ele não gosta de educação física, ele emite um comportamento para fugir da educação física, um comportamento inadequado. E o último deles é a autoestimulação. É uma função sensorial que muitos desses alunos podem apresentar, que justificam esse comportamento inadequado. Quando a gente vai falar de comportamento inadequado, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: inadequado para quem? A gente considera comportamento inadequado só aquele comportamento que causa prejuízo físico ou social para o indivíduo. A gente não vai manejar nenhum comportamento porque eu acho feio ou a sociedade acha estranho, esquisito, nada disso. Só se causar prejuízo físico ou social para aquele aluno. Tem alguns comportamentos que são naturalmente e obviamente inadequados, como, por exemplo, o comportamento de autolesão, bater em si mesmo, né? Comportamento de heterolesão, bater nos outros, ou comportamento de destruição de patrimônio. Esses comportamentos, em qualquer contexto, em qualquer situação, é inadequado. Você não pode bater em ninguém, não pode bater em si mesmo, nem destruir as coisas em qualquer lugar, né? Mas tem alguns comportamentos que só são inadequados por conta do contexto ou da intensidade, a frequência que acontecem. Por exemplo, gritar. Gritar é um comportamento inadequado? Muita gente vai falar que mas depende do contexto. Gritar na escola, gritar na biblioteca, gritar na recepção do dentista é inadequado. Mas se a gente estiver no estádio de futebol, gritar é inadequado? Não. Vamos gritar, grita todo mundo, que é reforçado até. As pessoas vão lá para gritar, para torcer pelos seus times. Tá? Outra razão, outro comportamento importante a gente falar. Abraçar, por exemplo, é um comportamento inadequado? Não, as pessoas vão falar o quê? É muito bom que o meu aluno autista goste de abraçar os outros. Mas e se ele não para de abraçar os colegas e fica abraçando os outros o tempo todo? O abraçar se torna inadequado por quê? Por conta da frequência que acontece. Ele deixa de fazer outras coisas porque ele tem que ficar abraçando o tempo todo. Acaba causando nele um prejuízo social, que as pessoas não vão querer ele perto. Porque ele fica abraçando, tocando nas pessoas o tempo todo. O primeiro procedimento que eu vou apresentar para vocês é o reforço não contingente. Quando a gente quer manejar algum comportamento adequado da criança, a gente deve manejar ou os antecedentes ou as consequências. Dessa forma a gente consegue diminuir ou até extinguir um comportamento inadequado. O reforço não contingente é o mais comum da literatura e é o mais fácil de ser aplicado, tá? Porque simplesmente é a entrega do reforçador antes do comportamento ser emitido. O reforço não contingente é eficaz porque trabalha na motivação do indivíduo. Apresentando a ele o que reforça a função daquele comportamento antes dele emitir o comportamento inadequado. Então, ele estando saciado, ele acaba diminuindo a probabilidade de ele emitir aquele comportamento inadequado. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um aluno que ele se comporta mal porque ele gosta de passear no jardim da escola. Aí ele acaba gritando na sala, a professora vai lá e manda ele para dar uma voltinha no jardim. Acaba reforçando o comportamento, isso é equivocado. Uma estratégia interessante para a gente utilizar é o reforço não contingente. Ele chegou, antes de ele emitir o comportamento inadequado, ele dá uma volta no jardim. Dessa maneira a gente trabalha com a motivação, sacia ele da vontade de ir até o jardim e diminui a probabilidade de ele emitir o comportamento inadequado dentro da sala para ter acesso àquilo que ele já teve. Essa é uma estratégia muito simples de ser feita e a gente vai, nesse caso, por exemplo, vai por intervalo de tempo dando a ele o acesso ao que reforça, por exemplo, o passeio no jardim. Outra forma muito utilizada de manejo de comportamento por alteração de antecedente são o uso de rotinas visuais ou agendas visuais. Elas atuam como mais um estímulo discriminativo. Por exemplo, mais uma explicação que, além daquela já dada pelo professor por meio da fala, do que vai acontecer. Dá ao aluno a sensação de segurança e previsibilidade que muitos deles precisam.
e diminui, consequentemente, a ocorrência de comportamentos inadequados, principalmente nas transições entre as atividades na escola, né? Essas ferramentas, elas funcionam muito bem, mas muitos professores acabam desistindo porque não funcionam logo de cara. É preciso muita repetição, porque com a repetição os alunos vão aprendendo, né, e associando as imagens que são apresentadas com as situações, com os objetos que simbolizam. Tá? E o uso dessa ferramenta é ao longo do tempo. Por equivalência de estímulos, o aluno vai associando as imagens e, consequentemente, vai ajudando ele a dar previsibilidade, a ter a previsibilidade que ele precisa e ter a segurança. E ajuda também o professor, consequentemente, a usar essas imagens para estabelecer combinados com esses alunos, né? Combinados que não necessariamente são de coisas que estão presentes. Por exemplo, vamos primeiro, a gente vai na educação física e só depois é hora de comer, né? E você estabelece um combinado que pela ciência é chamado de princípio de Primack, tá? Primeiro esse, depois esse. Você fazendo isso, aumenta a probabilidade do aluno se engajar na primeira atividade, se uma atividade que ele gosta muito estiver logo após, tá bom? É o famoso come tudo que ganha sobremesa, que a gente faz muitas vezes com nossos filhos, que aumenta a probabilidade deles comerem a comida toda. O reforço diferencial não difere muito do que a gente conhece por educação. Vamos a um exemplo aqui. Uma criança grita para o pai: pai, traz água aí! O pai responde, ou pelo menos deveria responder, como é que fala, qual é a palavra mágica, e o filho vai lá e modela a sua resposta, né? Ô pai, por favor, traz água para mim. O pai reforça entregando água para o seu filho. Dessa maneira, ele reforça diferencialmente e aumenta a probabilidade do filho, na situação semelhante no futuro e em outros contextos, né, agir de maneira educada, falar por favor, e começa o comportamento de ser rude, ter uma fala mais grosseira, vai diminuir de frequência. Um comportamento substitui o outro, porque um é reforçado e o outro não é reforçado e vai entrando em extinção, até que um substitui. Mas quando podemos utilizar, e é recomendado utilizar reforço diferencial? Quando a função do comportamento é adequada. É a maneira que ele pede, que o aluno solicita, o comportamento que ele emite, que é inadequado. Por exemplo, se o aluno quiser colocar o dedo na tomada, ele não vai poder colocar o dedo na tomada nem se pedir por favor, né? Então não cabe o reforço diferencial, né? Cabe o reforço diferencial quando a gente pode dar a ele o que ele solicita, por meio daquele comportamento. Só que a gente vai substituir por um comportamento mais adequado. A primeira das estratégias que eu vou apresentar para vocês de reforço diferencial é o reforço diferencial de outras respostas. Consiste no reforço da ausência do comportamento inadequado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de creche. Quem nunca teve aqui um aluno que entra na creche e não para mais de chorar? Entrou na creche e começa a chorar sem parar. A professora identificou a função daquele comportamento, que era uma função de atenção. Ele quer a atenção da professora, a atenção dos colegas, a atenção de alguém. E fazendo essa avaliação funcional, ela percebeu que eu vou ter que reforçar a ausência do choro. O comportamento foi identificado, inadequado, que é o chorar. A função já identificada, que é a atenção. Então ela vai dar atenção só quando o aluno não estiver chorando. Vamos imaginar assim, mas ele chora sem parar. Em algum momento ele vai dar uma parada para respirar, ou ele vai fazer alguma coisa, é naquele momento que você fala, que lindo, vem aqui no colo da tia, vai fazer o carinho que ele necessita, a atenção que ele necessita. Se ele começar a chorar de novo, você deixa lá e espera a ausência daquele comportamento de novo. Não dá atenção para ele. Lembra o que eu estou dizendo? Eu estou falando de não dar atenção para o comportamento, não é ignorar a criança. Você está monitorando a criança, mas sem olhar nos olhos dela ali para não dar a sensação de que ela está ganhando atenção. Reforço diferencial de resposta alternativa. Consiste na liberação do reforço após a emissão do comportamento que eu desejei, que a gente escolheu para o aluno. Vamos lá, vamos exemplificar para ficar mais fácil da gente entender. Eu tenho um aluno na sala que ele começa a gritar e a gente sabe porque ele quer a lousa digital, ele quer assistir ou brincar na lousa digital, assistir algum desenho na lousa digital, alguma coisa assim. Tá? O gritar é o comportamento inadequado ao alvo, né? A gente já identificou a função, é acesso à lousa digital, né? E o que a gente pode fazer? O aluno ele não fala. A gente vai escolher um comportamento que exija menos esforço do que gritar, né? Então vamos pensar assim, gritar ou fazer uma birra, o que ele faz para para conseguir acesso à lousa digital, né? Então vamos imaginar, ele não fala, então ele pode apontar para uma figura que simboliza a lousa digital, uma comunicação alternativa. Ele sabe falar, então você vai ensinar ele a falar, por exemplo, lousa, ou me dá, ou aquele,
alguma coisa que ele consiga que seja fácil. Tá? E não, a gente não vai exigir de uma criança que não fala, por favor, coloque a lousa digital para mim. É lógico que ele não vai fazer, ele vai continuar gritando. Porque para esse reforço diferencial de resposta alternativa funcionar, o comportamento que eu escolhi como adequado, que vai substituir o inadequado da criança, tem que ser mais fácil ou de igual ao esforço. Né? Se ele grita, faz uma birra, exige um gasto energético. Então eu tenho que usar alguma coisa que exija menos dele, para que possa substituir. No começo ele não vai fazer, ele não vai aprender facilmente, então a gente vai modelar. O menino gritou porque quer a lousa digital, você vai pegar o dedinho dele e vai levar até a figura, onde ele vai apontar, você quer a lousa digital, você vai dar um modelo de voz para ele, você quer a lousa digital, e em seguida vai reforçar dando a lousa digital. Aos pouquinhos, um comportamento vai substituindo o outro, o gritar vai parando vai diminuindo sua frequência e o apontar para a figura vai aumentando. Nesse começo, a gente tem que reforçar abundantemente. Então, provavelmente, nos primeiros dias, ele vai ter acesso toda vez que ele pedir. Porque justamente ele tem que entender que o procedimento funciona. E depois, esse comportamento a gente vai diminuindo e reforçando de maneira intermitente. Outro procedimento chama reforço diferencial de resposta incompatível. Não difere muito do reforço diferencial de resposta alternativa que eu falei anteriormente. O que difere é a escolha do comportamento adequado que eu peguei para substituir aquele que é inadequado. Vamos imaginar aquele mesmo caso que eu falei anteriormente. O aluno grita porque quer a lousa digital. E eu ensinei ele a apontar uma figura, né, que simbolize a lousa digital, o acesso à lousa. Mas e se ele emitir os dois comportamentos ao mesmo tempo? Por exemplo, apontar para a figura e ao mesmo tempo gritar. Eu vou dar acesso ou não vou dar acesso? Nesses casos, a gente vai ter que escolher, o apontar para a figura não vai ser o adequado a ser escolhido, não vai ser o procedimento certo. A gente deve utilizar o reforço diferencial de resposta incompatível. Escolher um comportamento que não seja compatível com gritar. Como a sabedoria popular diz, né, assoviar e chupar cana, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o gritar, vamos escolher alguma coisa que não dá para fazer gritando. Por exemplo, falar baixo. Se ele grita, ele consegue emitir algum som. Então, a gente pode falar para ele, ensinar ele a pedir a lousa falando lousa, ou pedindo de alguma forma com tom de voz mais baixo. Quando ele pedir com tom de voz baixo, você dá acesso. Quando ele gritar, você não dá acesso, um comportamento vai substituindo o outro. Reforço diferencial de taxas baixas. Esse procedimento é muito utilizado principalmente nos autistas de grau leve ou o procedimento subsequente àquele que a gente já usou anteriormente. Vamos lá, vamos explicar melhor como é que é isso. Aquele mesmo caso que a gente falou, o aluno grita porque quer ter acesso à lousa digital. A gente introduziu a troca de figuras, ele aponta para uma figura ou entrega uma figura que simboliza, ele tem acesso à lousa. Lembra que eu falei no começo que a gente vai reforçar abundantemente, então vai dar acesso à lousa o tempo todo? Então, o comportamento de pedir o acesso à lousa, que a gente substituiu como adequado, aos pouquinhos vai se tornando inadequado. Por quê? Pelo aquilo que eu disse também, por conta da frequência que acontece. Pedir a lousa 2 vezes para a professora, maravilhoso, tudo bem. Mas e se ele pedir a lousa 20 vezes para a professora? Ou ele, por exemplo, alguns casos de autistas leves, que é bem comum, ou ele fazer 30 perguntas na aula, ou ele pedir para o banheiro 20 vezes. Né? A gente não pode deixar ele ir todas as vezes. Então a gente usa esse procedimento que é reforço diferencial de taxas baixas, que consiste da gente elencar o quanto eu vou considerar aceitável daquele comportamento e quantas vezes vão ser reforçadas. Por exemplo, o aluno ele faz 20 perguntas durante a aula, está atrapalhando muito a aula, toda hora ele faz a pergunta. Você pode utilizar de fichas, por exemplo, de pequenas fichas que simbolizem perguntas ou simbolizem a ida ao banheiro, ou acesso à lousa digital, e ele vai fazer a economia daquelas fichas. Ele vai, toda vez que ele quiser o acesso à lousa ou quiser fazer uma pergunta, ele perde uma ficha. Terminando as fichas, o comportamento para de ser reforçado. Tá? Também funciona muito bem, tá? E principalmente com esses autistas mais leves ou, como eu disse, procedimento logo após o procedimento de DRA ou de DRI. Estamos chegando ao final e eu não podia deixar de falar de crise. Sem dúvida nenhuma, a crise é o momento mais difícil que o professor pode passar com o seu aluno autista. E muita gente pergunta para mim, como eu faço a contenção daquele aluno quando ele entra em crise? Isso não é o mais importante nesse momento. O que a gente deve zelar quando a crise já aconteceu é zelar pela segurança daquele aluno, zelar pela segurança dos demais, a nossa própria segurança e o patrimônio da escola, no caso. Né? Não há muito que a gente possa fazer naquele momento. Por quê? Vamos imaginar a crise como um gráfico.
onde aqui no início o aluno está entrando em crise, ele começa a emitir alguns comportamentos que a gente chama de gatilhos, né, alguns sinais de que ele vai emitir, que ele está evoluindo na crise, que ele está se desorganizando, e aqui em cima ele já está quebrando tudo, batendo nas pessoas, né, aqui ele está no pico da crise. Nesse momento, não há muito o que fazer, porque inversamente proporcional à evolução da crise é o cognitivo daquele aluno. Aqui no começo ele ainda tem cognitivo, você ainda consegue dialogar com ele, dar demandas, ele vai atender algumas coisas. Quando a crise já está aqui em cima, o cognitivo do aluno, como é inversamente proporcional, está lá embaixo. E não adianta você chegar para o aluno e falar, não faça isso, isso é muito errado, ou tentar, de alguma forma, interromper ou redirecionar ele. Esse procedimento de interrupção e redirecionamento chama RIRD, e deve ser utilizado no momento do gatilho, lá no início da crise. Então é importante, quando acontece uma crise, a gente, depois que acabar, todo mundo de sangue frio, todas as pessoas que estavam presentes naquele momento se sentarem e tentarem dialogar para tentar entender quais foram os sinais, em que circunstância aconteceu a crise, para que a gente possa prevenir. Prevenir de que maneira? Com a estratégia de interrupção e redirecionamento. Como é isso? No momento dos gatilhos, vamos imaginar que ele bata no peito. Quando ele começa a bater no peito, ele começa a emitir algum som, quando ele está começando a se desorganizar. Nesse momento, a gente dá uma distração, faz uma demanda de fácil resolução para aquele aluno. Então, por exemplo, se ele fala, eu posso perguntar qual que é o seu nome? Aí ele responde, meu nome é João. Qual é o nome da sua mãe? A minha mãe chama Maria. E em seguida eu dou um reforçador que já foi selecionado anteriormente. Tá? Alguma coisa que ele goste muito. Por que é importante esse redirecionamento primeiro e dar essa demanda? Porque se eu der direto o reforçador, vamos imaginar que eu sei que o menino gosta muito do tablet. Ele está entrando em crise, eu vou lá e dou o tablet para ele parar. Provavelmente ele vai até parar a crise, mas dessa maneira eu vou estar reforçando aquele comportamento inadequado de entrar em crise. Então primeiro a gente faz o bloqueio, a interrupção, redireciona, dá uma demanda e logo em seguida dá o reforçador, porque dessa maneira eu estou reforçando, por exemplo, a resposta de qual é o seu nome, da resposta adequada que ele deu, meu nome é João, e não a crise em si. E dessa maneira a gente consegue desacelerar e evitar que a crise aconteça. O mais importante do que a mais recomendável das intervenções no caso de crises, é a prevenção delas. Eu espero que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido úteis, que vocês apliquem com segurança e responsabilidade alguns procedimentos. A análise do comportamento, ela tem o intuito de melhorar a vida das pessoas, né? E onde existem pessoas, deve existir a análise do comportamento, e na escola não é diferente. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos.